Olá, pessoal! Como eu tinha prometido, eu preparei uma pequena revisão sobre o tema do nosso provão. Lembrando que no primeiro bimestre, o tema do provão de História é apenas o Antigo Egito, tá? Então, espero que essa revisão ajude, mas lembrando, é fundamental que vocês retomem o conteúdo, revisem, estudem bastante em casa. Tudo bem? Então, acompanhe a vinheta e a gente começa. Bora? Pessoal, quando falamos do Egito Antigo, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Vamos lá. As pirâmides, as múmias, os grandes faraós poderosos, o rio Nilo, que foi muito importante para a existência do próprio Egito. Hoje, ou nessa pequena revisão, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa civilização milenar que nos deixou muitas heranças. Só que a África, pessoal, olha no mapinha, não era apenas o Egito. Além do Egito, existiam outros grandes povos, impérios importantes na região. Por exemplo, acompanhe a setinha. O Reino dos Guerreiros de Gana, o Império do Mali, conhecido também como o Império do Ouro, o Reino do Ouro, o Império de Kush, que chegou inclusive a dominar o Egito, e o Império de Aksum. Então a África, ela não se resume apenas ao Egito. Outras grandes civilizações, grandes povos, grandes impérios dominaram grandes territórios do território africano. Tudo bem? Sobre o Egito, a gente nunca pode esquecer de falar desse rio aí, o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele é o segundo maior do mundo em extensão. Ele perde apenas para o Rio Amazonas. E ele tem uma característica fundamental. Entre os meses de julho e outubro, ele tem a cheia. Durante a cheia, as águas do Nilo fertilizam as suas margens. E o que os egípcios aprenderam a fazer? Aprenderam a utilizar a fertilidade do rio para a prática agrícola. Utilizando a fertilidade do rio, eles conseguiram produzir muito, muito. Então, uma agricultura muito eficiente. Os historiadores costumam chamar o modo de produção adotado na região do Egito e da Mesopotâmia como modo de produção asiático. Esse modo de produção ele tem algumas características políticas, econômicas e sociais. Por exemplo, e eu gostaria muito que vocês tivessem atenção, porque esse modelo de produção vai ser cobrado na prova de vocês, tá legal? Então, dentro do modo de produção asiático, todas as terras pertencem ao Estado. Então, as terras da região, da cidade-estado, por exemplo, elas pertencem ao governo, pertencem ao rei, pertencem ao Estado. A população, portanto, trabalha para o Estado, nas terras do Estado. A gente chama isso de servidão coletiva, ou seja, a população ela trabalha nas terras que pertencem ao Estado e para isso elas pagam, né, a chamada corvéia real, que seria o imposto cobrado pelo uso da terra. E atenção agora, como que esse imposto ele pode ser pago? O imposto ele pode ser pago em espécie, ou seja, em mercadorias produzidas, ou em trabalho nas obras do governo. Então, dentro dessas civilizações, tanto da Mesopotâmia quanto do norte da África, no Egito, por exemplo, todas as terras pertencem ao Estado, a população serve o Estado no modelo de servidão coletiva. E para usar as terras, elas devem pagar impostos ao Estado. Esses impostos eles podem ser pagos ou em mercadorias, produtos agrícolas, por exemplo, ou trabalhando nas obras do governo. Então, na realidade, o dono das riquezas é o Estado e a população serve o Estado. Outra coisa muito importante, todos esses povos eles têm na agricultura ou a agricultura como uma base da sua economia. Outra coisa, são sociedades hidráulicas, porque dependem dos rios da região para produzirem. Por exemplo, no Egito, dependem das cheias do Nilo para produzirem alimentos. Outra característica do modo de produção asiática é uma sociedade estamental. O que isso significa, professor? Nesse tipo de sociedade, não existe mobilidade social. Você não tem como subir na sociedade. A posição social que você está é onde você vai permanecer. Os governos, eles são teocráticos. Atenção agora, o que é um governo teocrático? Tipo de governo onde o governante ele é considerado um deus, ou descendente dos deuses, ou escolhido pelos deuses. Nesse tipo de governo, isso é muito importante,
o governante ele tem muitos poderes, poderes totais sobre a sua população. E no Egito, ou talvez o Egito, seja o grande exemplo de governos teocráticos, onde o faraó ele era considerado muitas vezes o próprio Deus. Na religião, os povos da região, eles eram, no geral, politeístas. E o que significa povo politeísta? Povo que acredita na existência de vários deuses. E esses deuses, normalmente, eles apareciam em formas, ao palavrão, hein, pessoal? Formas antroposomórficas, ou seja, antropo homem, zoo animal e mórfico formas. Misturavam formas humanas com formas animais. Então, pessoal, ponto de atenção pensando na prova, modo de produção asiático, uma tentativa de dar um padrão econômico, político e social para todos os povos da região. Segundo o historiador grego Heródoto, considerado por muitos o pai da história, o Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase é dele. Analisando a história do Egito, a civilização egípcia, ele criou essa frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. Literalmente, o que significa? Que o Egito é o presente do rio Nilo. Ou seja, a existência do Egito ela está diretamente ligada à existência do rio. Obviamente que essa frase ela está correta. Afinal, é um rio que atravessa um deserto. Esse rio tem uma característica que ele inunda durante uma época do ano, levando fertilidade às margens. E os egípcios aprenderam a usar essa fertilidade que foi proporcionada pelo rio para produzir alimentos, e uma grande quantidade de alimentos. Só que a gente tem que ter um ponto de atenção aqui. Se você considera simplesmente isso, o Egito é uma dádiva do Nilo, um presente do rio Nilo, você esquece todo o trabalho dessa brilhante civilização. As obras de irrigação, os gigantescos monumentos, as pirâmides. Então, a civilização egípcia é sim um presente do Nilo, mas não podemos esquecer que foi o trabalho dessa civilização, desse povo, desse governo, que permitiu que essa civilização se tornasse uma das mais brilhantes da história. Tá? Então, a presença do rio, com certeza, é muito importante. Mas não podemos esquecer do trabalho do povo egípcio, que permitiu a construção desse grande império, que construiu a estrutura da região. Certo, pessoal? Então, atenção a esse ponto aqui. Inicialmente, o Egito ele era dividido em cidades-estado. Para tudo, esse é conceito importante. O que é uma cidade-estado? É uma cidade-país. Como assim, professor? É uma cidade que tem autonomia, uma cidade independente, que tem sua própria estrutura de governo. Então, quando você pode olhar no mapa, o Egito, no início da sua formação, ao longo do Nilo existiam várias cidades-estado, ou seja, cidades independentes. No Egito, essas cidades eram chamadas de nomos. Então, eram vários nomos ou cidade-estado ao longo do rio Nilo, ok? Cada nomo ou cada cidade-estado no Egito tinha o seu governante, o seu nomarca. E cada nomo tinha o seu totem. O que era o totem? O deus da cidade. Esse deus, como a gente viu agora há pouco, normalmente ele era apresentado em forma antroposomórfica. Era a divindade da cidade, uma tentativa de unir o povo da cidade em torno de um único deus, o deus da cidade. Obviamente que os governantes eles se associavam a esses deuses, se diziam indicados, escolhidos por eles, para que eles tenham mais poder. Lembrando, esse tipo de governo, onde o governante ele é considerado um deus, é chamado governo teocrático. Inicialmente no Egito surgiram dois impérios. O Alto Egito, que fica ao sul, com capital em Hieracómpolis. O símbolo do Alto Egito era uma flor, a flor de lótus, e o Baixo Egito, que fica ao norte, na região do delta do rio Nilo, ali onde deságua no mar Mediterrâneo. O Baixo Egito ele tinha como capital a cidade de Buto, e o papiro era seu símbolo. Então, só retomando, o Alto Egito, ao sul, onde nasce o rio Nilo, tinha como símbolo a flor de lótus, e o Baixo Egito, com capital em Buto, e tinha como símbolo o papiro. No ano de 3100, atenção agora, o Alto Egito conquistou o Baixo Egito, promovendo a unificação política da região. A partir de 3100, portanto, é formado o primeiro Império Egípcio, que vai de 3100 a.C. a 2686 a.C., ou seja, um longo império, essa primeira fase imperial. Lembrando,
a unificação entre o Alto e o Baixo Egito. O Alto Egito conquistou o Baixo Egito. O primeiro faraó foi Narmer, ou seja, lembrando, faraó, a partir do momento da formação do império, o governante do Egito, de todo o Egito, passa a ser chamado de faraó. Lembrando que faraó é o rei, é o imperador do Egito. O primeiro deles foi Narmer, considerado o senhor absoluto de todos os recursos naturais e humanos. Ou seja, a presença do faraó, do imperador, do rei, seria necessária para a existência do Egito. E lembrando, essa ideia será reforçada a cada império, a cada sucessão real. O faraó ele vai ficando cada vez mais identificado com os deuses egípcios. Lembrando, o Egito é uma teocracia, onde ao faraó, o governante, é atribuído um poder sagrado, um poder divino. O Segundo Império ele vai de 2686 até 2040. Percebam também que foi um longo período aí do Segundo Império. Ele foi marcado por um grande crescimento territorial, comercial, militar também. A natureza divina do faraó ela era reforçada a cada sucessão. Lembrando, era muito importante para manter o poder na região. Essa fase foi o apogeu dos grandes avanços técnicos, científicos, as grandes construções. Por exemplo, as grandes pirâmides de Gizé foram construídas nessa fase. A escrita hieróglifa ela passa a ser cada vez mais fundamental para a preservação e transmissão da cultura egípcia. As representações artísticas também ganham cada vez mais espaço. Os impostos eles eram pagos em produto ou em trabalho. Lembrando, o Egito ele está dentro daquele modo de produção asiático, ou seja, a população, os camponeses, eles pagam impostos ao Estado ou em espécie ou em trabalho. Lembrando, nesse modelo de governo, todas as terras pertencem ao Estado e a população serve o Estado no modo de servidão coletiva. Ali por volta de 2400, os sacerdotes de Heliópolis, eles conseguiram fazer o quê? Transformar o deus Sol no principal deus do Egito. O deus Ra, ou Amon-Ra, virou o principal deus do Egito, graças aos sacerdotes da cidade de Heliópolis. A partir desse momento, o faraó ele passa a ser identificado com o deus Sol. Seria descendente do deus Sol, escolhido pelo deus Sol. Lembrando que essa identificação do governante com Deus é justamente para ampliar o seu poder. Durante o Segundo Império, o Egito ele passa por uma grande crise, que levou, inclusive, ao fim do Segundo Império. As enchentes passaram por um processo de retração, ou seja, elas deixaram de acontecer durante um período. Vários fatores podem explicar isso. A população passou fome, o Egito foi varrido por pestes, por doenças que mataram boa parte da população. Os gastos do Estado eles aumentaram, a população insatisfeita se revoltou contra o Estado. A consequência foi a redivisão do Egito. Lembrando, no ano de 3100 ele foi unificado por Narmer, formando um único império, e ali por volta de 2300 ele foi novamente dividido em dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. O terceiro império, o terceiro império ele foi formado por volta de 2040. Ok, pessoal? Lembrando, essas datas são sempre aproximadas. E durou entre 2040 e 1570. Dessa vez, o império ele foi reunificado por Tebas. Olha aí no mapinha, pessoal, onde fica a cidade de Tebas. Marcado por grandes obras de irrigação, então ampliação das áreas agrícolas, o aumento do comércio com outros povos. Obviamente, aumentou a produção agrícola, também aumenta o comércio. Ali por volta de 1700, atenção agora. O Egito ele foi invadido por um povo semita, os Ixos. Eles vão tomar algumas cidades ali da região do delta do Rio Nilo. Tá, pessoal? Então, é um período de crise. O Egito ele passa por algumas invasões, principalmente os Ixos, que vão dominar a região ali do delta do Rio Nilo. O Quarto Império Egípcio começa no ano de 1570, ali aproximado, e vai até 715 a.C. Os Ixos foram derrotados por Tebas, então a cidade tebana ganhando muito protagonismo no Egito. O rei tebano Amés I deu início a esse novo império. Esse período representou o auge do poder dos faraós. Então, todo esse período de acúmulo, de poder, de reforço da ideia de que o faraó era um deus, era o próprio Deus, ou escolhido por eles, dava cada vez mais poder aos faraós. E olha só que interessante, hein, pessoal? As fronteiras do Egito, elas chegaram até o rio Eufrates, ou seja, chegaram até a Mesopotâmia.
A riqueza desse período, ela permitiu o quê? A construção de grandes obras. E por volta ali de 1110, uma série de ataques ao Egito, né, acabaram por dar início ao fim dessa importante civilização. Ele foi dominado pelos núbios primeiro. Núbio, né, aquele império que fica ao sul do Egito. Essa fase é conhecida como o período dos faraós negros. Os assírios, um povo extremamente militarizado da Mesopotâmia, também invadiu a região. Mais tarde os persas, depois os gregos e os romanos. No Egito, né, pessoal, a sociedade ela é estamental. Então, analisando a pirâmide, dá uma olhadinha aí. O faraó está no topo, obviamente, né? O faraó e sua família, privilegiados, considerados sagrados. Aí na sequência a gente tem os nobres e os sacerdotes. Lembrando, o faraó ele governa o Egito sozinho. Ele é o grande poderoso da região. Tá? Os nobres sacerdotes também eram muito importantes, famílias privilegiadas. Os sacerdotes eles tinham uma função fundamental. Atenção agora pensando na prova. A religião ela dominava todos os aspectos da vida no Egito. E quem realizava as cerimônias? Os sacerdotes. Essas cerimônias elas garantiam as cheias do rio Nilo, garantiam a colheita. E o faraó ele participava das cerimônias religiosas agradecendo aos deuses pela colheita, pela fertilidade, pelas cheias do Nilo. Então, repetindo essa parte, a religião ela aborda, né, ela está presente em todos os aspectos da vida dos egípcios. Culturalmente falando, é a coisa mais importante. E os sacerdotes reforçavam a ideia de que o faraó era um deus e a presença do faraó, a existência do faraó era fundamental para a existência da vida no Egito. Aí temos os soldados, os escribas. Então, lembrando, o escriba é aquele que conhece a escrita egípcia, que a gente vai ver daqui a pouco, comerciantes, artesãos, camponeses e os escravos. Lembrando, né, pessoal, a sociedade egípcia era uma sociedade escravista, então boa parte do trabalho nas obras do governo, do Estado, era realizada por escravos. Mas lembrando, os camponeses também participavam dessas obras. A escrita egípcia, também conhecida como escrita hieroglífica, é uma escrita pictográfica, ou seja, símbolos, desenhos que representam ideias, que representam as coisas. Ela foi traduzida graças a esse importante achado arqueológico, a Pedra da Roseta. Essa pedra ela tem um mesmo texto em 3 sistemas de escritas diferentes, entre eles o grego. Então, a tradução do que está em grego permitiu também a tradução do que está escrito em egípcio, na escrita hieroglífica. Esse importante achado arqueológico permitiu que a gente tenha o conhecimento atual sobre o Egito. Então, grande parte do que a gente sabe muito sobre a civilização egípcia, foi graças a essa descoberta, a Pedra da Roseta, que permitiu a tradução da escrita egípcia. Então, vários aspectos da civilização, do cotidiano, da religião, a gente conhece graças a esse importante achado arqueológico. No Egito, pessoal, a religião, como falamos agora há pouco, é o ponto fundamental. Os egípcios foram os primeiros a acreditar na vida após a morte, em uma alma imortal. Só que para isso, a alma, atenção pessoal, atenção agora à prova, a alma precisaria encontrar o corpo. Por isso, no Egito, foi desenvolvido um processo chamado mumificação, que nada mais é do que embalsamar o corpo, preservar o corpo, porque, segundo a crença egípcia, o corpo físico seria necessário para a vida após a morte. A alma deveria encontrar esse corpo preservado, garantindo assim que o egípcio pudesse entrar no céu. Tá? Então, o processo de mumificação ele é um processo onde o corpo do egípcio ele era embalsamado, passava por um longo processo ali de tratamento, com natrão, por exemplo. Vários produtos eram passados no corpo para sua preservação. O objetivo era retirar o líquido, né, garantindo ali a preservação. Depois de mumificado, ele era colocado no sarcófago, dá para ver aí, e enterrado. Lembrando, a mumificação ela tinha como objetivo permitir que a alma encontrasse o corpo, porque isso seria necessário para chegar à vida após a morte. Tudo bem, pessoal? Outra coisa importante, os egípcios eles conseguiram desenvolver muito a medicina. Por quê? Durante o processo de mumificação, eles tinham que abrir os corpos. E nesse processo, eles aprenderam sobre a estrutura do corpo, né, sobre o organismo humano, sobre o funcionamento dos órgãos também.
Quando o corpo era mumificado, alguns órgãos eram retirados. Os órgãos que eram retirados, eles eram colocados nesses vasos aí, ó, nos vasos canopos. Então, por exemplo, ó, dentro do vaso com cabeça de homem, ficava o estômago. O vaso com cabeça de babuíno, ficava o intestino. Cabeça de chacal, os pulmões. E cabeça de falcão, ficava o fígado. Ah, mas por que retiravam esses órgãos? Lembrando, a mumificação é um processo de embalsamamento. Era necessário retirar a umidade do corpo. Então, esses órgãos, se eles permanecessem dentro do corpo, atrapalharia o processo. Por isso, eles eram retirados, colocados nos vasos. E quando o corpo ele era enterrado, lá na sua tumba, esses vasos eles eram colocados junto ao corpo. Ok, pessoal? Lembrando, a mumificação, o processo de mumificação, ele permitiu um grande desenvolvimento da medicina. Ah, professor, e o coração? O coração ele não era retirado? O coração ele era retirado, tratado, né, com perfumes, com produtos também para preservá-lo, só que ele era devolvido ao corpo. Por quê? Segundo a crença egípcia, quando a pessoa morria, a alma imortal, ela precisaria do coração. O coração seria necessário para passar pelo julgamento de Osíris. Ah, o que era o julgamento de Osíris? Uma série de etapas que a alma deveria passar para conseguir entrar no céu egípcio, né? Entrar no paraíso egípcio, um local cheio com rios de leite, onde o egípcio poderia caçar durante a eternidade. Só que para chegar ao céu egípcio, ele deveria passar por algumas etapas. Quando o morto era enterrado, ele recebia esse documento aí, pessoal, documento histórico, chamado Livro dos Mortos. Esse, no caso, é o julgamento de Ani. O Ani era um egípcio, um escriba, e esse papiro, né, com o Livro dos Mortos, ele foi encontrado aí quase que perfeitamente preservado. E nesse Livro dos Mortos, ou o Livro dos Mortos, é uma espécie de manual onde o egípcio, né, ele tinha instruções de tudo que ele deveria fazer para conseguir chegar à vida após a morte. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o coração ele seria pesado em uma balança de contrapeso. Se o egípcio ele fosse durante a vida, né, ele tivesse durante a vida bondoso, caridoso, respeitou os deuses, não matou, não roubou, não mentiu, o coração seria tão leve, mas tão leve, que ele seria mais leve do que uma pena. Então o coração do morto ele era colocado em uma balança de contrapeso, de um lado o coração, de outro lado uma pluma. Essa é a balança de Osíris. Nessa balança, se o coração fosse mais leve que uma pena, a alma teria o direito de entrar no céu egípcio. Repetindo, um local, um paraíso, rios de leite, onde o egípcio poderia caçar pela eternidade. Tá, pessoal? O que tem muita relação aí com as religiões atuais, a ideia de céu e inferno, por exemplo, tá? Ah, e se por acaso o coração fosse mais pesado que a pena? Então, se durante a vida o egípcio não se comportou bem, o coração seria mais pesado que a pena, e o egípcio a alma, né, seria devorada por aquele Deus que está ali, ó, um Deus cabeça de crocodilo, onde a sua alma seria devorada pela eternidade, tá? Então, ó, repetindo, no Egito, segundo a crença egípcia, a alma é imortal, só que para ela chegar à vida após a morte, ela deveria encontrar o corpo. Por isso, o corpo ele era mumificado. Só lembrando, o egípcio ele era enterrado com todos os seus pertences. No caso, o faraó, por exemplo, com seus tesouros. Então, muita gente procurou tumbas no Egito em busca desses tesouros. Então, o corpo mumificado, alguns órgãos eram retirados, o coração permanecia. Ah, por que o coração permanecia? Ele seria necessário para o julgamento de Osíris. No julgamento de Osíris, né, conduzido ali pelo deus Anubis, que é o deus da morte, o coração seria pesado numa balança de contrapeso. Se durante a vida o egípcio fosse bondoso, caridoso, adorou os deuses, não mentiu, não matou, não roubou, o coração seria tão leve, que ele poderia entrar no céu egípcio, o paraíso para os egípcios. Se o coração fosse mais pesado, a alma seria devorada pela eternidade pelo deus cabeça de crocodilo. Tudo bem, pessoal? Então, se o morto, seguindo as orientações do Livro dos Mortos, que vocês estão vendo aí, completasse todas essas etapas, ele chegaria no céu egípcio. As pirâmides, né, pessoal? O que eram as pirâmides, afinal? Eram tumbas para os faraós. São construções monumentais, com pedras que têm cada uma delas toneladas,
e elas eram feitas exclusivamente para abrigar o corpo do faraó. Seria uma espécie de escada para o céu, permitindo que o faraó também, a alma do faraó, chegasse à vida após a morte. E para encerrar, a pintura no Egito, ela tinha uma regra, uma lei, chamada Lei da Frontalidade. Você já deve ter reparado, ou quem não reparou até hoje, dá uma olhadinha nessa imagem. As pinturas no Egito, elas deveriam seguir a regra da Lei da Frontalidade. Então pode ver, o olho está de frente, o rosto de perfil, o tórax, o peito está de frente, as pernas e os pés também estão de perfil. Uma das explicações para isso, existem outras também, era para que os deuses não confundissem uma pessoa real com uma figura representada. Tá, pessoal? Então, dentro da arte egípcia, na pintura egípcia, todos que pintavam, que faziam essas obras, deveriam seguir a lei da frontalidade. Olho de frente, rosto de perfil, peito de frente e os pés também de perfil. Bom, pessoal, é isso. Tá aí a nossa revisão. Acho que deu meia hora de vídeo, né? Espero que ajude bastante na prova. Só que lembrando, vocês também têm que dar uma boa revisada na matéria. Pega lá o caderninho, suas anotações. Espero sinceramente que tenha ajudado bastante. Tá bom? Qualquer dúvida pode mandar um zap lá ou manda mensagem aqui mesmo no YouTube. É legal que a gente tira qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá legal? Pessoal, boa prova. Todo mundo gabaritando. Beijo. Vamos juntos construir a história. Tchau.